Sim, vamos falar de futebol? Vamos lá falar de futebol. Eu tive jogadores com mais capacidade que eu, mas há uma coisa que distingue uns dos outros, é a vontade de querer chegar mais. Apanhei grandes gajos indivíduos, entre aspas, obviamente. Tinha 2 metros, os calções pareciam calções de lica. Sempre que eu... Era. Sim, tu estiveste com o Fernando no Estrela, no Porto, no Panathinaikos, tu se ainda calçasse em 2016 já tinhas ido ao Euro, não? Era capaz, olha, e era capaz. E aquela dupla Drulovic-Jardel vista de trás? Era fácil, porque aquele rasgadinho, aquele era de quem jogou, é como digo, quem esteve lá teve, quem não teve, pá, sonha, não troco para o Milão nem troco pelo Real Madrid. Foi? A sério? Sim, a sério. Eu acho que sou boa pessoa, acima de tudo. Sim, vamos falar de futebol? Vamos lá falar de futebol. Isso é isso que nós gostamos. Isso, cada vez mais. Malta, estamos de volta mais um podcast, hoje com o craque Cheinho, que para muitos, eu achava que jogava muito dentro do campo, mas a malta diz que ele também é muito bacana fora dele. Portanto, estou super entusiasmado com esta conversa. E obrigada por aceitar estar aqui comigo. E Obrigado. antes de irmos aí um bocado para isso, pode estar, se calhar dizer à malta que não te conhece quem é que tu és, apesar de eu acho que a malta conhece toda. Sim, mas é bom, antes de mais nada, agradecer o convite de estarmos aqui a conversar sobre futebol e dar os parabéns pelo vosso trabalho. Tenho seguido, tem sido fantástico. Os que eu vi, adorei e espero que daqui para o futuro, não é, vocês tenham mais visibilidade, porque vocês fazem o trabalho é notável e por aquilo que também sei, já ganharam vários prémios e estão a subir patamares e espero que consigam os vossos objetivos. Em relação à minha pessoa, chamo-me Carlos, tenho 45, sou cheinho, conhecido por cheinho, tenho 45 anos, aqui sou do Eiras, mas aqui no Eiras sou conhecido pelo Pelé, a alcunha que tenho desde miúdo. Ah, é? Sim, desde as escolas, não pelo cabelo ou pela maneira de jogar, mas pela habilidade que eu tive sempre de miúdo e começaram a meter Pelé. Até foi uma menina que meteu o nome de Pelé, desde os 7 anos, 8 anos até agora. Os meus pais chamam, o meu pai chama-me Pelé, a minha mulher também. É. E sou conhecido Pelé. Sou cheinho, obviamente, mas até as pessoas do futebol, até eu posso falar, até o Capucho, chamam-me Pelé. O Silas de vez em quando também chamam-me Pelé, por isso, cheinho Pelé, pronto. Hoje afinal tenho o Cheinho e o Pelé, não é? Não, hoje é cheinho, o Pelé é só um, não é? Mas pronto, é alcunha. Eu acho que acima de tudo é alcunha, mas o Pelé é só um, como eu digo. Eu gosto de ser tratado por cheinho, porque é o meu nome, é o nome que eu herdei dos meus avós e do meu pai. Não foi o nome que eu escolhi para meter na camisola quando eu comecei a jogar. Foi o roupeiro que meteu o cheinho, porque foi o apelido. Eu também na altura era para ser Carlitos, supostamente seria o nome, mas meteram-me no Casa Pia, foi cheinho desde aí até agora, desde miúdo até agora. Olha, tu fazes a formação no Carcavelos e no Casa Pia, não é? Sim, mas começo no futsal no Sassueiros, aqui perto. Sassueiros, estive lá um ano, depois comecei no Carcavelos, obviamente, Carcavelos e Casa Pia, exato. Engraçado, sabes que eu ontem falava com o Zeca, que te mandou um abraço, também é da formação. O Zequinho? O Zeca, sim. Zeca do Casa Pia, o Zeca, não é? Sim. Que grande Está no Copenhague. Está no Copenhague, grande miúdo. Olha, vou-te ser sincero, dizia ontem a um amigo meu em off, ontem na conversa com o Zeca, levei um banho de humildade. Pá, que grande conversa, que grande craque. Não, o miúdo, sim, ele tem uma capacidade, ele e o Pedro Santos são miúdos. Ali também, eu acho que também tem a ver também com os pais e tem a ver muito também de onde nós crescemos. E o Casa Pia sempre desde cedo, eu joguei lá há muitos anos, tivemos sempre aquela situação de respeitar os mais velhos, entrávamos num núcleo que era muito diferente, que era um núcleo de... O Casa Pia tem tudo, de doutores até de várias profissões e desde muito que aprendemos. E eu também tenho aprendi muito, foi importante. E o Zeca não foge, o Zeca é um miúdo impressionante, tem uma humildade. O Zeca, às vezes, uma pessoa apanha de vez em quando, que é o meu vizinho, quando ele vem cá, e é diferente. É um miúdo que nota-se tem ali humildade, daquela humildade pura. Não... Isso. Pá, e é um tipo, eu dizia ontem em off, um amigo comum, que também jogou no Casa Pia,
que é daqueles tipos que é internacional grego, não é necessariamente jogar nos distritais, e mesmo assim continua a falar contigo como se fosse super, para a simplicidade, para a humildade. Foi, olha, grande, ganhou, já era fã dele do futebol, fiquei fã dele fora do futebol. Olha, também que está nos Estados Unidos da mesma qualidade como pessoa, porque eles são muito amigos, acho que só até são compadres, e o Pedro também tem essa, um espetáculo. Fico feliz. Estou a ver se convence o Pedro a aparecer aqui também comigo. Vamos ver. Ele aparece. Olha, como é que tu saltas para a Estrela? Alguém te ligou? Como é que é? Como é que tu vais do... Porque é um bom salto. A Estrela na altura estava lá em cima, e eram muitos anos, é um histórico do futebol português. É uma história engraçada. Eu, na altura, estava a cumprir o exército, o serviço militar, ali em Passo de Arcos. Fiz na carreira, depois fiz especialidade em Passo de Arcos. E, na altura, eu tive a sorte sempre de jogar com grandes amigos e pessoas que me fizeram bem. Já agora aproveito também aqui para dar aqui uma palavra também aos treinadores de formação e a três pessoas que foram importantíssimos para mim, pela minha trajetória, que nunca mais não esqueço e faço questão de dizer. Que é o Mr. Quinzé das camadas jovens, foi dos Juvenis e dos Júniors, e o Mr. Moia e o Presidente Alfredo Ribeiro. Foram as pessoas que foram muito importantes e aqui dar um beijinho também à mãe do Calado, porque houve uma altura que nós temos sempre uma fase da nossa vida que, como profissionais, não era profissional, abdicámos certas situações. E as situações às vezes é estar com os amigos, ir um bocadinho beber um copo, e eu, infelizmente, não tive muito isso, tive mais tarde. E a minha carreira guia-se muito, não é pelo que eu fiz no campo, às vezes começa-se pelo princípio. Foi essas pessoas que não me deixaram cair. Houve uma altura que deixei de treinar e eles iam buscar, a própria mãe do Calado ia-me buscar e nunca me deixaram. Estas pessoas são importantíssimas para a minha carreira, daquilo que eu consegui até agora. Um agradecimento a eles por acima de tudo. Deixa-me só dizer aqui, porque tu arrepiaste-me. Isto que tu acabaste de fazer agora é aquilo que eu quero neste projeto, sabes? É mostrar que o futebol dos cheinhos, dos maniches, dos Abel, é muito mais do que as 4 linhas. É isto, percebes? As pessoas não têm noção, as pessoas acham que é tudo muito fácil, só glamour, é só dinheiro, e não é nada disso. Não é nada disso. E eu digo sempre também, porque não é isso, porque as pessoas têm, isto é muito sofrimento, porque muita gente gostaria lá de chegar. E eu posso dizer de certeza que há colegas meus já o referiram, eu tive jogadores com mais capacidade que eu, mas há uma coisa que distingue uns dos outros, é a vontade de querer chegar mais. Como é que queremos chegar mais? É o dedicar certas coisas e o treinar, porque treinar nem toda a gente treina com a mesma qualidade. Estamos a falar da intensidade. A qualidade existe sempre com os pezinhos, com a bola, desde que a bola chegue nos pés, toda a gente acha que tem qualidade, pelo menos aqueles que eu conhecia. Era treinar mais, por exemplo, eu moro aqui em Oeiras, sou de Oeiras, é uma da zona que nunca saio, e eu desde miúdo sempre que estudava ali no Liceu de Oeiras, tinha que apanhar os transportes, eu chegava a casa à meia-noite, todos os dias, praticamente, chegava, comia e dormia, eu tinha que acordar às 7 ou 8 da manhã para ir treinar, para ir para a escola, e isto parece que não é fácil. Chovia e treinava e sentia-me bem. Eu acho que é o princípio de tudo, ter a vontade de lá chegar, e isso, e vontade, e a força, aquela força íntima que nós temos, que vamos buscar, acho que é importante. O futebol não é fácil, atenção, para chegar a esse patamar, aquilo que me referiste bem, é preciso abdicar muita coisa, é preciso sacrificar-nos, e não é para todos. Sabes que a malta já viu, está público, o João Tralhão, numa conversa que tivemos há uns dias, contava, e com toda a gente, a malta fala, por exemplo, do Bernardo, craque, pé esquerdo, Bernardo Silva, pé esquerdo, que faz magia, e eu, sendo sportinguista, via o Benfica B para ver o Bernardo a jogar a bola. Mas o próprio Bernardo, houve alturas na fase de formação dele que o João contava que tinha dúvidas e que não jogava e que te faltava intensidade e que não faltava nada técnico nem tático, mas tinha que trabalhar outras coisas, e por vezes nós achamos que estes jogadores, tu foste craque, mas temos tantos agora nos novos que acham que tudo é muito fácil e que o Félix aparece porque joga muito à bola, mas depois o resto é todo natural. Não é nada disso. Não é nada disso. Não. Sim. É muito trabalho, assim. Claro, a qualidade ajuda. Assim, o Bernardo Silva é um miúdo que eu apanhei-o ainda num... É engraçado, eu apanhei o Bernardo dessa equipa do Benfica, da equipa B, que estava o Helder, que faz um trabalho notável também na equipa B. Apanhei essa equipa, estava no Tondela,
estava no Tondela e estive também na Naval com o Mr. Álvaro Magalhães, eu como adjunto. E eu apanho o Benfica nesta fase que tinha era o Cancelo lá direito, o Lindelof, era o Bernardo, era o miúdo também lá de esquerda, agora não me lembro o nome, depois foi para a Inglaterra também, que era muito bom. O Heller Costa. Sim, que eu gostava muito, até eu pensei que deles era daqueles que o patamar podia ser muito mais alto, com miúdo com muitas qualidades, e via-se muito bem que o Bernardo Silva e o Cancelo eram diferentes. Eles trabalhavam, miúdos muito intensos nos duelos individuais, na qualidade, reclamavam feito malucos, isso também é bom ter aquela irreverência. É garra, não é? E eu até disse, falei com o Mr. Álvaro Magalhães, disse, o Benfica tem aqui 3 ou 4 miúdos, brincadeira, estes miúdos vão jogar na equipa principal, pronto, e foram para fora e estão a ter mas nem toda a gente também tem esse espírito, e ter a qualidade que eles têm e estar no sítio onde estão. E aqui um assalto que eu digo, há muitos miúdos das equipas grandes, falo de causa, porque eu conheço, tem um problema, que é o problema que eu vejo. Eu tenho um filho que tem 18 anos agora, joga no Real Massamá, para o ano e segundo ano júnior. Eu acho que ele tem qualidade, mas eu já disse a ele, para tu chegares lá, isto não é, tu tens de trabalhar muito, é um miúdo que tem vontade. E a grande diferença que existe nas camadas jovens, nestas equipas grandes, é aquilo que eles têm. Porquê? São miúdos que têm os equipamentos esportivos, são miúdos desde 15 a 6 anos que têm marcas desportivas, são miúdos que estão habituados a ter tudo. Depois, quando são emprestados para equipas com menos condições, que às vezes não têm toalha, que equipamentos para poder levar para os jogos, são emprestados, mas aquela realidade de choque leva-os abaixo. Sim. Isto é a grande diferença. E acho que há falta de humildade hoje, alguns, nem todos, atenção. Eu sei que há clubes que têm condições, mas dão-lhes regras. Mas essa diferença esta questão faz a diferença de detalhes. E eu vou dar outro exemplo para não fugir um bocadinho a conversa. Não, estás à vontade. Eu, quando estava no Casa Pia, o Casa Pia tinha protocolos na altura com o Benfica e com o Sporting Clube de Portugal. Jogadores muito bons. E um deles, até por acaso, era engraçado, jogava bem. Há pouca gente desconhece, que é o Gonzo, cantor. Sério? É o Gonçalo. O Gonzo era bom central das camadas jovens. Ele vinha sempre comigo. Apanhávamos sempre em Algés até Cascais do comboio. Sempre ouvi música, porque eu gosto muito, sou fã de rock, gosto muito de hard rock. E gostas de música, muito. Faz aí grandes vídeos. Eu sou muito eclético de música, por exemplo. Eu às vezes tenho feito agora, ele não vai ser engraçado, eu tenho feito quiz com o Costinha. Nós fazemos, o Costinha agora neste momento também estamos em casa e ele tem esse problema também de joelho. O que é que ele faz? Nós gostamos do rock. Eu e ele e Silas somos aqueles que gostamos muito de hard rock, anos 70, 80. E ele de vez em quando manda-me uns grupos e eu acerto, ele acerta, pronto. Mas temos essa conexão que é do rock. Eu gosto de tudo, não é? Por exemplo, eu adormeço com música clássica, eu gosto de tudo que é música clássica também. E eu gosto de tudo, um bocadinho de tudo, mas o hard rock é aquilo que eu gosto mais. Onde eu estava a falar estamos a falar do Casa Pia, exatamente, não é? Do Casa Pia. E na altura, nas câmaras das jovens, o Benfica tinha muitos jogadores muito, muito habilitados. Muito, muito bons jogadores. Mas tinham um problema. Pararam-se com uma situação diferente do Casa Pia, em termos de condições, foi ser bom, mas não tinha aquilo que o Benfica. Há muitos depois desistiram, não é? E nós estávamos habituados ali a uma volta por ano, não é? Tivemos que nos sujeitar, porque para nós aquilo era normal. Estas questões fazem diferença, não é? Não dar tudo, ensinar-lhes que é difícil lá chegar. E isto, para isso, modéstia à parte, perdoam-me muitos, às vezes é preciso ter pessoal que já jogou futebol. Eu sou apologista, e isto é que é importante. Uma equipa técnica tem que ter o pessoal que jogou futebol e o pessoal doutorado que sabe. Eu acho que esta conexão é fantástica. Ter cada um, beber um pouco de cada, eu acho. E eu sou apologista. Nos cursos de treinadores que eu tive pessoas que nunca jogaram futebol, mas com uma capacidade impressionante. E tu, pegando neles, metendo-os na tua equipa técnica, trabalhando em conjunto, acho que transforma ali uma qualidade impressionante. Eu acho que é importante ter por isso que eu digo, ter uma equipa técnica, pessoas com essa experiência de balneário que lhes ajudem também a melhorar. Acho que isto é fundamental. Isso. Eu daqui a um bocado vou-te perguntar o que é o cheiro do balneário. Olha, como é que chegas à Estrela? Conta lá. Porque eu não sei bem como é que chegaste lá. Eu sei que lá sim. Eu cheguei ao Estrela da Amadora porque eu estava na tropa, como já tinha referido, e na altura eu jogava com o Calado. Sim. E o Calado na altura já tinha ido para a Estrela um ano anterior e o Casa Pia
no Júniors e nos juvenis iam sempre ver os treinos. E havia na altura o Mr. Martini, que toda a gente conhece, sempre que ficou com baixo do olho, ficou sempre, e perguntava sempre ao Calado, pá, aquele miúdo, e o Calado sempre falava muito bem. E há um dia que o Estrela da Amadora prepara, o Estrela da Amadora faz um treino conjunto, mas eu estava de serviço na tropa, estava no serviço, era o dia que eu estava de serviço. Depois alguém me telefona para lá, não sei quem, na altura não havia os telemóveis, telefonaram para lá para a EML, ali em Passo de Arcos, para falarem comigo, porque eu estava na messe de oficiais. E pronto, telefonaram e disseram-me logo, olha, Cheio, olha, está aqui uma situação, o Estrela vem aqui treinar, tens uma hora para poderes cá vir, senão eles treinam outra semana. Pronto, e foi isso, o que é que eu fiz? Eu peguei num dinheiro, havia um rapaz que por acaso encontrei, que estava no mesmo departamento que eu, dei-lhe um bónus e ele ficou no meu lugar, e lá fui eu rápido, lá para o Casa Pia. Faço um treino, o meu treino só durou 30 minutos. E o Mr. Moy tirou-me logo, depois meteu-me outra vez, mais 10 minutos. Aí o Alves disse logo, não, pronto, chamaram uma parte, assinei logo ali na altura. E eu já tinha o Rio Ave, que eu tive quase para ir para o Rio Ave também na altura, acho que era Jean Pacheco. Mas já tinha alguns clubes na altura. O Rui Borges depois vai, não sei se vai um ano antes também para o Boa Vista. O Calado tinha ido também um ano antes para o Estrela e eu acabo de ir para o Estrela. Acho que aí havia mais 2 ou 3 jogadores, mas foi simples, foi uma situação simples. Assinei ali, tranquilo. Futebol diferente, não é? Uma altura diferente de hoje. É diferente, não havia empresários, havia muita qualidade, havia muitos jogadores. Na minha equipa tinha jogadores impressionantes, tinha o Nelson, tinha o Luís Cavaco, mais tarde depois também joga no Farense, também fez uma carreira fantástica. Tive jogadores na altura que fizeram grandes carreiras no Casa Pia e muitos que foram. Acho que naquela geração do Casa Pia foi boa. Também a direção era muito boa, também não quer dizer que agora não seja, também é bom. Na altura havia o espírito casapiano. Acho que também era fantástico. Tem algo que infelizmente está-se a perder um bocadinho, mas havia muito. Foram anos fantásticos. No Estrela, estiveste lá 4 anos? Estás 94, sim. 94, 98. Como é que é? Apanhaste treinadores do Caraças, plantéis do Caraças, jogaste muito? Eu apanhei grandes gajos indivíduos, entre aspas, obviamente. Né? Quando utilizamos gajos no futebol é sempre para realçar sempre o positivo. Apanhei, quando eu fui para lá era muito miúdo, apanhei e tive a sorte de ter o Calado, apanhei o Xiga Gatão, espetáculo, o Edmundo, o Riagos, e o Bar, o Rui Neves, por aí adiante, pessoas que marcaram o Estrela da Amadora. Depois eu fui com o João Alves. O João Alves não inicia a época. A Cássio Casemiro apanha a época. Ele é que me lança. No primeiro jogo, joguei logo o primeiro jogo com o Belém, no Restelo. E depois, infelizmente, as coisas não estavam a correr muito bem naquela fase. Parece o Mr. Fernando Santos, mas acho que foram 4 anos fantásticos, mas de grandes homens. Foram 4 anos, depois apanho os grandes irmãos, o Jordão, toda a gente mete-me sempre, quando fala de mim, no Jordão, porque o Rodolfo, na altura, fizemos um meio campo fantástico, o Lázaro, o Zé Carlos, o Vélez, tínhamos uma equipa impressionante. O Gaúcho, na parte do Renato. É a melhor fase do Estrela, não é? Talvez, eu não sei. Era capaz de ser, tirando a Taça de Portugal naqueles anos, acho que foram os anos de consistência do Estrela. Tínhamos o Renato, o Rui Neves, por exemplo, você pode dizer o Carlos, o Fonseca, o Paulinho, o Leal para ir vem do Sporting, o Gaúcho, tinha o meu compadre, o Badelon, o espanhol. Tínhamos uma equipa fantástica, Paulo Ferreira, Mário Jorge, pessoas que até, são, e muitos que foram, não é? Obviamente. E antes tinha o Paulo Bento, Abel Xavier, Nelson Borges, o falecido Caio Júnior, o Biram Mangano. Você lembra-se do Biram? Não. Não. O Biram era um jogador que tinha 2 metros, senegalês. Tinha 2 metros. Os calções pareciam calções de líquor. Era. Sempre que o mandavam aquecer, o público ia abaixo. Pá, era impressionante. Eu, por exemplo, já sou grande, modéstia à parte do Jordão, ele pegava-me a brincadeira, ele não gostava de brincar. Pegava-me aqui no bracinho direito, pegava o Jordão com o braço direito, metia-nos no braço, arrastava-nos para ver a força que ele tinha. Tinha 105 quilos, impressionante. Jogou lá comigo durante
durante 2 anos, foi na altura. Grande figura. Naqueles anos, e já vamos falar também do Mr. Fernando Santos, pá, para quem eu mando já aqui um grande abraço, porque para mim é o homem. É o homem do Euro, mano. É o homem. E não é só isso. Desculpa, mas é o homem da mentalidade, pá. É o homem que chegou e disse: epá, nós somos candidatos a ganhar o Euro. Que era aquilo que eu passava a vida a dizer, é que nós temos que ser candidatos, não podemos lá sempre a dizer que vamos lá para passar a primeira fase. Portanto, ele chegou e disse: é para ganhar e mais nada. E ganhou, assim, eu sou suspeito em relação a ele, como sabem. Eu tive 9 anos com ele, com o treinador. É o homem que fez aquilo que os outros não fizeram. E mesmo assim, às vezes dói-me a alma. É injustiçado de vez em quando, mas é a maior parte da minha minoria. Às vezes eu não percebo as pessoas. Um homem que ganha tudo que ganhou em Portugal, só não ganha o Campeonato do Mundo, obviamente, que ainda vamos lá chegar, se Deus quiser. É o homem que treina os 3 grandes. É o engenheiro do Penta do Futebol Clube de Porto. É o homem que muda um bocadinho o panorama do futebol grego, que eu tive com ele no Panathinaikos. O futebol grego usufrui com ele. Mais tarde, depois de 2004, infelizmente, que eles ganham um campeonato sobre nós. Uma base que era da minha equipa, que era do Panathinaikos, tirando com alguns jogadores do Olympiacos e do PAOK. Uma base construída muito por ele. Deu-lhes a criatividade, deu-lhes a organização e depois, mais tarde, com o Walter Reaga, com um trabalho muito notável no campeonato, consegue ganhar o europeu. E mesmo assim, pronto, há alguns artistas que não gostam dele. Sim, tu estiveste com o Fernando no Estrela, no Porto, no Panathinaikos, tu se ainda calçasse em 2016 já tinhas ido ao Euro, não? Era capaz, olha, e era capaz. Olha, e outra situação, eu tive quase a trabalhar com ele. Ele conhecido da seleção grega, ele teve quase a ir para um grande clube africano, e na altura, e eu tive quase para fazer parte da equipa técnica dele, mas eu já tinha dado a minha palavra ao Domingos Paciência, e o homem, eu disse não, e eu quando eu digo uma coisa não volto atrás, não há. E eu podia ter ido, não é? Se tivesse, eu tinha todos os argumentos para chegar ao pé do Domingos e dizer ao Domingos, esta situação, e o Domingos também deixava tranquilo. E eu dei a palavra e disse logo não. E é uma das coisas, e não me arrependo disso, não é? Mas podia ter feito parte da equipa técnica dessa equipa, nunca se sabe. Olha, no Estrela, se tivesse que escolher assim, aquelas 2 ou 3 situações que te mais marcaram, quais é que seriam? No Estrela? Sim. Estamos a falar de futebol ou do que quiseres, aqui é o que tu quiseres. É assim, eu acho que foi... O Estrela é 2 situações, obviamente. Aquilo que o Estrela representa para mim, aquilo que construímos. Eu estive lá 4 anos e podia ter voltado mais tarde, porque tive o convite para poder vir outra vez para a Estrela, através do... Foi naquela fase do que o Estrela estava complicada, mas optei por ficar na Madeira. Foi o companheirismo que existe até agora, porque nós tivemos 4 anos e nestes 4 anos a equipa mudava 20% ou 10%. Eu convivi durante muitos anos com os mesmos jogadores. Nunca houve problemas, eu acho que foi aquele espírito, o espírito que se criou, que até agora, e pela beleza daquilo do nosso jogo. Nós éramos muito bons, infelizmente. Nós fomos aquela equipa que ganhou durante o ano, nós ganhávamos aos grandes. Quando chegavam lá, ninguém passava. Na Reboleira? Não percebi. No campo do Estrela era difícil? No Estrela, ali no nosso Maracanã, porque eles eram todos abafados, né? Eram todos abafados ali. Depois, os anos, termos feito a melhor classificação de sempre também do Estrela. E eu tenho do Estrela só posso falar bem. Acho que também o espírito que se encarnou ali foi importante. Até agora falamos e continuamos a mantermos a ligação. Parece que quando eu me encontro com muitos deles e me telefonam até hoje, parece que ainda deixamos de jogar há 2 dias atrás. Acho que foi o espírito que encarnou. Estrela é Estrela. Estrela acho que é os mágicos da Reboleira. Isso. Eram os mágicos. Diziam na altura que a Reboleira era um forte, pá, quando vocês jogavam lá. Tu depois do Estrela dás o salto e vais para aquele mega grande Futebol Clube do Porto, 98, na altura do Penta, na fase do Penta, né? Que apanhas e vais com o Mister, vais com o Fernando Santos? É assim, eu na altura tive vários convites tive o Benfica Sporting e eu assino pelo Porto em janeiro e pouca gente sabia.
E eu pensei na altura até que o Veiga, Zé Veiga, que veio falar, perguntou-me se eu queria ir para o estrangeiro, até pensei, fui para o escritório que ia para o estrangeiro, para a Inglaterra. E depois aparece lá o presidente, estava de costas, olhei e perguntou-me, queres vir para o Porto? Eu disse, claro. Não ia, era uma equipa que tinha ganho tudo, estava a ganhar tudo, era uma equipa que sempre gostei, porque eu tinha sempre um carinho pelo Porto, apesar de quando era miúdo, pronto, eu já disse isso, não tenho problema em dizer e assumo, eu sou portista, mas quando era miúdo tenho sempre um respeito pelo Sporting, não é? Ia por causa do meu pai, ia com ele a ver os jogos e tudo, mas na altura quando deram para escolher, eu tive também uma oportunidade para ir para o Sporting, escolhi o Porto, porque eu gostava muito, eu era fanático pelo Frasco, pelaquela equipa de 87, eu sempre gostei do Futebol Clube do Porto e sempre na altura que jogávamos contra eles eu no Estrela, sentia-se a diferença, com respeito, pronto, agora é diferente, os tempos são outros, obviamente, mas sentia um bocadinho a diferença dentro do campo deles em relação aos outros, porque eles eram muito, muito aguerridos, era uma equipa tinham ganho tudo, tinham um espírito que era um bocadinho aquele espírito que eu tinha, e não hesitei, e pronto, e os anos que eu tive lá no Porto, e depois aquilo que se proporcionou depois, se considero um portista, muito portista, também devido a isso, não é? Obviamente que tenho um respeito muito bocadinho pelos clubes que eu joguei, na Madeira como no Estrela, mas o Porto, Casa Pia, mas o Porto faz parte, acho que é um sentimento diferente. Os meus filhos aqui em casa é tudo portista, aqui em casa. Olha, e aquele balneário? Vitor Bahia, Jorge Costa, Luísio... Aquele é um balneário zorro, não é? Era, quando eu cheguei lá fui muito bem recebido, mas tive que provar que fazia parte. Obviamente, se uma pessoa chega lá, não é sempre também de mansinho, fui sempre também respeitador. Paulinho Santos, secretários, Drolovics, Jardel, uma equipa Zalvic, Doriva, o Chipô, veja lá. E quando eu vou para o Porto, tenho esses todos. E muita gente dizia, não, vai ser difícil. Eu disse, tá bem, mas quando eu vou para o Porto, eu já tenho 4 anos de primeira divisão de solidez. Era considerado sempre, durante muitos anos, sempre dos milhões médios, estava sempre nos 3 primeiros. Nos 4 anos que estive na Estrela, fiz quase os jogos todos. Só não jogava por lesão ou por uma lesão ou castigo. Estava solidez, não é? Os 4 anos permitiram que chegasse lá também tivesse facilidade em relação a isso, mas se eu fosse um bocadinho, se eu tivesse um ano de primeira divisão, fosse para o Porto, eu acho que as coisas não seguiriam o caminho que seguiram, porque é preciso ter espírito e mentalidade, e essa mentalidade é preciso ganhá-la. Tu no Porto jogaste com regularidade, porque eu não me lembro bem, eu tenho 33, portanto tenho 98, lembro-me mais ou menos, mas olhando para os números, olhando para um balneário com aqueles números que tu disseste, eu fiz 80 jogos? Eu fiz a titular quase os 95% dos jogos. Não é? Fui sempre, era muito raro ficar no banco, entrei sempre, fiz parte dos anos todos, atenção, fiz com o Dorivas, com os Alviques, com todos, eu fiz sempre parte do meio campo. No ano do Penta faço os golos também, com o Benfica faço golos, acho que foi com o Sporting, faço alguns golos, faço muitos jogos, faço uns 28 jogos no campeonato. No segundo ano faço mais jogos, com a Liga dos Campeões e também, faço muitos jogos, faço 47 ou 50 jogos. Mas criei um espaço, também aquilo nós também tínhamos qualidade. Depois aparece o Deco, o Paulinho, nós conseguíamos, depois obviamente tínhamos Alvico, Doriva, mas depois aquilo que acontece, o que acontece é que com as lesões, havia umas lesões, uma pessoa eu tinha menos lesões, obviamente tinha mais progressão, mais jogos, mas acho que fiz muitos jogos, é uma das coisas que mais me orgulha uma instituição como o Porto ser atleta do ano. Sim, foi o ano, e isso há pouca gente que o tem. Pronto, fui sempre, eu acima de tudo fui sempre consistente, fui uma pessoa sempre consistente, nunca baixava, não era 8 nem 80, não era o grande prodígio como supostamente seria o Deco, mas não era tosco nenhum, modéstia à parte. Fazia golos também, nos momentos grandes aparecia sempre eu para... Tinha chegada, né? Chegavas à frente. Chegava à frente, dava muitos golos, ganhava muitas bolas, porque eu tinha uma característica que é uma característica que há um jogador que tem muito, eu me vejo nisto, é tipo o Otávio, a ganhar as bolas na parte ofensiva, ganhava muitas bolas, não é só atrás. Era um bocadinho também reparador de bolas, 1 para 1 era muito forte, e tinha chegada, ia e via, obviamente, não tinha qualidade
tinha o Deco, mas tinha qualidade tinha mais qualidade em termos defensivos, apesar do Deco também, o Ser também recuperava bem, equilibrava, e corria às vezes por dois. O Dorlovic chegava ao pé de mim e dizia: Machinho, amigo, com aquela voz dele, hoje é dia de correres um pouco mais, que eu vou brilhar, amigo. Eu falava assim, disse, tranquilo, mas já estava tudo conectado no treino, porque eu fechava, ia, mas quando tinha que ir, lá ia. Ele ainda deu-me uns golinhos, mas fiz parte de um todo, também, fiz parte de um todo. E aquela dupla Dorlovic-Jardel vista de trás? Era fácil, porque assim, e eles trabalhavam muito, eles eram nos treinos, trabalhavam muito. Eram indivíduos que tinham uma capacidade de sacrifício impressionante e qualidade. E eles no treino, pronto, eles tinham o Jardel, pois aquilo parecia que era automático. Ficavam também a treinar depois do treino. O Jardel pedia sempre para bombear bolas ou para dar a folha seca para finalizar, ficavam. Depois conheciam, depois o Jardel tinha movimentos que eles conheciam. Movimento de arrastamento para o primeiro, quando fazia movimento de arrastamento para o primeiro, mudava, fazia circular logo para o segundo, isso era importante, e eles já conheciam, fazia esse movimento. Por exemplo, às vezes eu entrava muito na área, quando havia nos cruzamentos, era dos médios, o Mister dava-nos sempre a liberdade de aparecer, o Deco também aparecia bem. E o Paulinho era mais fixo, o Peixe também não era muito de ir, eu era mais o médio de ir e de ficar, ia e vinha. E eu dentro da área fazia, o Jardel ele próprio que movimentava, dizia: Cheio, vai para a primeira posta. Ele dizia: primeiro, já sabia, ele fazer o movimento. Não era difícil, mas o Dorlovic, Capucho, e maneiras diferentes de jogar. Um mais técnico, com a bola nos pés, que era muito mais vertical, não é? Outro mais vertical. Por exemplo, a Trivela não vem do Quaresma. O meio Quaresma, a Trivela vem do Dorlovic, não é? Sim. Mas antes do Dorlovic já o fazia. O Chalana também já fazia Trivela, que eu sei que dava, porque o Chalana já via. O Futter também fazia muito. O Futter dava-lhe, fazia passe. Para quem não conhece, o Major também eu já fazia. E na altura, mas o Dorlovic, aquela Trivela, que era impressionante que ele fazia. A bolinha teleguiada, não é? Aquilo parecia que tinha um ímã. Mas era fácil, da maneira como eu jogava. Depois era também da coordenação motora dele, pois era. O Dorlovic tinha uma coisa que me fazia, até hoje, quando vejo os vídeos, fazíamos, era a coordenação em termos de corrida, da maneira como ele encarava, da maneira como ele ganhava a profundidade, aqueles passos curtos, mas sempre retos e bem, e quando ele levava a bola, eu lembro-me bem que acho que ele faz um gol com o Hertha de Berlim. Foi naquele ano que nós tivemos aquele sonho de poder ganhar a Liga dos Campeões. Depois apanhamos o Bayern Munique, que fomos prejudicados. Empatámos um igual e lá perdemos 2-1 com um penalti sobre o Jardel que não marcaram. Um golo. Se nós ganhássemos aquele jogo, íamos para as meias finais, ganhássemos aquele jogo, nós éramos campeões europeus naquele ano. Foi um ano que fomos muito prejudicados. O Dorlovic faz um golo impressionante do meio campo, parte 2, e vai só em velocidade, só com aquela coordenação. Acelera, impressionante. Muita qualidade aqueles dois minutos. Olha, o Jardel era, pá, e ele depois passou pelo Sporting, eu, sendo sportingista, prestei mais atenção, mas no Jardel do Porto é o Jardel que tem o Milan, que tem o Real, mas o Jardel, pá, quando um gajo vê de fora, a ideia que dá, e atenção, eu estou a fazer um à parte, que ele é craque, portanto, para ficar claro que não acho isso, mas a ideia que fica é que o Jardel era meio tosco. Mas depois a bola, quando ele batia, saía direitinho, pá. O Jardel era um jogador que tu tinhas que pedir para pintar os jogadores. Isto não era. Ele era bom, tecnicamente era muito bom. No meu ver, era na recepção, cobria bem, jogava muito bem de primeiro. De costas? Eu estive a ver de costas e eu estive a ver, pronto, eu por acaso coincido um bocadinho com esta conversa. Ontem estive a ver no Porto Canal uma entrevista que ele deu na cadeira, uma entrevista que eles fazem sempre, pronto, a cadeira de sonho, aquela. Sim. E ele teve a contar, e ontem por acaso, pronto, eu sendo colega dele, tenho essa ideia, quando ele começa a falar, depois começa-nos a situar as peças e conseguimos concordar, porque é verdade. O Jardel, se fizermos um cálculo nos golos dele, obviamente 60% são de cabeça, não é? Mas 40% são com os pés. E ele disse um pormenor importante, que é algo que ele disse. Eles no Brasil estavam habituados ao cruzamento na altura. Chegavam na linha, alas e cruzavam. E o futebol europeu joga-se muito no apoio, que é muito mais circular, muito mais os apoios. Obviamente que ele, devido a esta questão também de futebol
europeu ser diferente do brasileiro, teve que adaptar-se a certas situações que não tinha, que era jogar mais no solo, tabular, ir, e isso parece que não permitiu-lhe adquirir certos conhecimentos. Já não fazia grandes golos, faz golos de bicicleta, faz golos de letra, faz na área, impressionante. Ele faz um golo, eu já não lembro se é contra o Farense, se é contra o Rio Ave, já não lembro contra quem é, que há um cruzamento que vem da direita e ele apanha a bola à meia volta, que mete a bola mesmo no ângulo. Que golão, mas fora da área, não é um golo, não é tipo aquele, a bola fora da área. Este jogo foi para a esquerda. Para a esquerda, não é? É para a esquerda, foi. Eu joguei este jogo e há um golo também que ele faz na Taça de Portugal com o Juventude de Évora. Acho que o Porto nós ganhamos 7-1, ou foi na altura. Nem me lembro se é o meu ano ou não. Ele faz um golo de letra dentro da área, 3, tira 1, tira 2, tira 3 e ele era um indivíduo que trabalhava. O Jardel tinha uma capacidade. Eu nunca vi, não vou ver mais de ninguém como ele. Se fizermos o cálculo, acho que é o ponta-lança número 1 que teve sempre no futebol português. O maior respeito aos outros. Sim. Eu acho que um homem que faz acima dos 30 golos por ano era. Ele não fazia só no campeonato, fazia Liga dos Campeões. Tudo lado, era contra o Milan, era contra o Real, era contra toda a gente. Era uma máquina. O Barcelona, sim. O Bayern Munique, ele foi no ano que fizeram. Foi o Bayern Munique fez, o Real Madrid também fez, o Barcelona foi no ano que o Cantal fez, era o Ajax também fez. Ele fazia golos com tudo, com o Sparta de Praga. Depois a bola também, parecia que ele tinha imã. Lembro bem, fomos jogar a Praga, ganhamos 2-0 nos últimos 10 minutos. Nos últimos 10 minutos, a bola. Acho que o Deco chuta, a bola vai para o guarda-redes ou para alguém, vem para trás e sobra-lhe para ele. Ele casou com o golo, é impressionante. O homem não. E apanhei muitos bons, atenção, apanhei muitos craques no futebol, apanhou muito bom, mas o homem apanha o Domingos também numa fase também, que o Domingos também era craque, mas o Jardel é diferente, não é? Portanto, era diferente dos Domingos, não é? O Domingos era mais móvel, não é? Baixava mais espaço atrás, não é? O Domingos para mim é dos melhores para a nossa futebol português de sempre. O Domingos era craque, o Domingos jogava na linha, jogava no. O Domingos até era capaz de jogar a 10. O Domingos foi dos melhores que eu vi. Tecnicamente é muito forte, não é? Tecnicamente o Domingos parece que brincava. Sim. E é um jogador, mas é um jogador, as pessoas dão-lhe o devido destaque, porque o Domingos é dos melhores. O Domingos está no top dos Fernando Gomes e o Jardel dos melhores sempre. O Domingos, quando vem na segunda fase para o Porto, que eu acho que é contigo, não é? Não sei se é comigo. Ele depois faz menos golos, mas depois o Domingos dá. Eu digo sempre isso quando falo dos jogadores. Eu, por exemplo, eu gostava muito no Sporting do Montero. Eu gosto muito daquele jogador que não é só o gajo que faz o golo, é o gajo que baixa, abre espaço, vai na linha, faz triangulação, abre o espaço nas costas para o médio para entrar. E o Domingos era isso tudo, não é? O homem abria espaço para toda a gente. O Domingos abria porque o Domingos era muito inteligente. O Domingos, a finalizar, era craque. Era pé esquerdo, pé direito. O Domingos foi dos jogadores mais inteligentes que eu via jogar. E eu aprendi muito com o Domingos mesmo. Até a finalizar, ele às vezes ensinava da maneira como se batia a bola, o momento onde tem que se bater, quando temos o guarda-redes à frente, de como trabalhamos. Por exemplo, ele na finalização era impressionante. Nós fazemos finalização, até, por exemplo, só essa questão que era engraçada. Em termos de trabalho de finalização, durante a semana, quando fazíamos, o melhor era ele. Obviamente, o melhor era ele. Era ele. O Jardel, no treino, cabeça fazia, mas às vezes olhava gols e dizia assim, como é que é possível? Mas chegava ao jogo, toma, caixa. Mas o Domingos ainda faz muitos jogos, nos anos ainda faz alguns gols e deu gols. Acho que foi mais um elemento de assistir do que fazer, mas foi importante também naqueles anos. Olha, como é que é um balneário com um capitão como o Jorge Costa? Que ele é piá fininho, não é? Não. O Jorge, as pessoas não. O Jorge é um indivíduo impressionante. O Jorge é muito brincalhão por natureza. O Jorge é um indivíduo que tenta ajudar toda a gente. É um indivíduo que estava no Porto, cresceu no Porto, tem noção daquilo que o Porto representa e aquilo que o Porto é. E depois tinha, ao lado dele, grandes homens também que o ajudaram. O Vítors e por aí adiante. Estamos a falar do Aloísio, que é uma peça importante no trajeto do Porto. E o Jorge Costa foi um indivíduo que me ajudou muito. Era o meu vizinho, de vez em quando ia com ele para o treino, não vinha. Mas quando chegava no treino, no jogo, obviamente havia só uma palavra, que era ganhar. E detestava perder. Às vezes, até nos próprios treinos, nos treinos fazíamos treinos que era
jogos reduzidos, aquilo era virar frangos, era o pessoal a falar, rasgadinho, aquilo era de alumínio. Quando eu cheguei lá no primeiro treino, na pré-épica não tanto, mas quando vai passando o tempo, começamos a fazer jogos tipo a sexta ou sábado, fazíamos tipo jogos reduzidos. Num jogo de domingo, supostamente no Estrela estava habituado o pessoal a baixar um bocadinho a guarda para não ninguém aleijar. Ali mas não é por mal, ali era caneleiras de carbono. Eu disse, mas eles são malucos, mano. Toma, aquilo era voar. Depois tive que aprender aquilo, ser agressivo, que era a maneira também de segurança para não aleijarmos ninguém. Entramos duro. Quando ele entra duro, entras duro também. Mas houve uma altura, num princípio, custou um bocadinho a assimilar aquilo. Também assimilei durante só uma semana, porque comecei a levar e disse, eu também era grande, eu disse, também não levo não. E eu era agressivo num bom sentido, estava o mesmo nível, o meu nível era o mesmo nível deles em relação a esse aspecto, mas aquilo, o Jorge era um impressionante. Mas é um grande palhaço por natureza, um indivíduo impressionante, grande capitão. Olha, mas aquilo que tu descreveste agora, isso é aquilo que a malta diz que é mentalidade a Porto, não é? Eu acho que sim, eu acho que para ser jogador a Porto, nem toda a gente, ser jogador a Porto, tem que haver qualidade, tem que conhecer o espírito da equipa, tem que saber de onde vem a história e não pode facilitar. Pode não, tecnicamente, o jogo não correr bem, mas tem que dar tudo, tem que ser lá 200%, isso é jogador a Porto. Porque às vezes há dias que a qualidade não sobrepõe-se às vezes não dá, porque a outra equipa temos de dar mérito à equipa e tu tens que tirar algo diferente. Como é que tu tiras? É ir pelo espírito, pela alma. E essa alma é suar. Se não fizeres isso, não tens hipóteses para lá ficar. Eu acho que acima de tudo é a primazia lá. Dar tudo até ao fim. Claro. Olha, tu depois sais do Porto, mas qual é que é aquele momento que tu dizes... Saragossa, sim. Sim. Qual é que é aquele momento que tu dizes naqueles anos do Porto que é o grande momento que tu te recordas daqueles anos do Porto? Aquele que mais te marca? Do Porto? O ano do Penta. O Penta o ano do Penta. Eu acho que foi... E tivemos quase no Hexa, atenção. Tivemos quase no Hexa. O ano do Penta acho que foi um ano fantástico. De um grupo impressionante. A seguir um sonho que toda a gente queria. O objetivo era aquele, a própria cidade e o próprio clube ansiava, que supostamente tinha sido, foi o primeiro clube, houve clubes, obviamente o Sporting acho que tinha feito, não sei se era o Tetra e o Benfica também, era o Sporting na altura, era o Sporting e nós tínhamos o sonho, éramos ter feito aquilo e fizemos. O ano do Pente para mim foi impressionante, porque não é fácil uma equipa está 4 anos, 5 anos a ganhar campeonatos, não tirar a ficha, não tirar a ficha, focar-se, e também foi o ano, também no ano seguinte, também da Taça de Portugal, aquela final e finalíssima com o teu Sporting. Aquilo também foi uma emoção, porque foram 2 jogos, foi no domingo, depois foi na quinta-feira. Aí estava a honra, tínhamos perdido o campeonato pelo Sporting, o Sporting faz um bom campeonato na altura, do ano do Acosta e o César Pratos, e o Acosta, o Beto Acosta e o... Sim, é isso, é o do Inácio. Do Inácio, exato, e do Inácio. E nós tínhamos uma honra que era da Taça. E fizemos 2 jogos e fomos claramente os melhores, mas aí, se nós perdêssemos aquela Taça de Portugal, as coisas seriam difíceis, mas fomos até o fim. Aí fomos guerreiros e muita qualidade nesse jogo. Chico, tu vais ter que me perdoar, mas eu tenho que mandar aqui um grande abraço para o Augusto Inácio, porque ele deu-me a maior alegria da minha vida quando ganhámos aqueles 4-0 ao Salgueiros. Sim, e nós disputamos até a final do campeonato, a última jornada. Foi a última jornada em Sporting e o Porto ali taco a taco. Mas é aqueles anos, tem que se dar mérito e parabéns aos vencedores, porque na altura também, como eles deram-nos também a nós, claro. Nos anos anteriores, acho que acima de tudo o Sporting tinha uma boa equipa e nós perdemos o campeonato um bocadinho, este ano perdemos o campeonato, foi um bocadinho, acho que foi em Faro, estamos a ganhar 3-0, 2-0, eles chegaram a um empate. 3-2? Estás a ganhar 2-0 e pedes 3-2, não é nesse que faz o empate? É Faro, acho que sim, acho que não chegamos a perder, acho que empatamos, foi 15 que até faz o 10 o Tenho. Na minha opinião, tu perdes o campeonato naquele monumental golo do André Cruz ao livre direto das Antas. E do Beto Acosta, não é?
Mas aí pronto, aqui, o secretário falha o passe e acontece. Mas acontece, exatamente. Acontece. Mas o gol do André Cruz, que golão. Mas eu não assim, exatamente, era aquele jogo que estávamos a correr tão bem, e na bola parada e bimba. Para aqueles jogos que... Sim. Eu vou-te dizer, o André Cruz, desculpa interromper, o André Cruz é daqueles gajos, e também uso o termo gajos, que para mim representa o que é um centralão, estás a ver? Já com 35 anos, e tu se calhar sabes, jogavas contra ele, estava sempre no sítio certo, posicionamento, capacidade de leitura de jogo, antecipação, que grande central. E ele sabia jogar, né? O André Cruz tinha muita coisa. O André Cruz é assim, mas o Aloísio, modéstia à parte do André, gosto muito do André Cruz, mas o Aloísio mete um bocadinho acima do André Cruz. Não tinha o livre dele, obviamente, mas o Aloísio foi dos jogadores que mais me surpreendeu. Foi aquilo que mais aprendi, foi com ele. Eu acho que é um indivíduo que está acima, mas o André era muito bom. Depois eu tinha o Beto também estava numa fase boa também. O Beto estava a cair para a direita, né? O gajo depois, o Inácio metia o André Cruz e o Phil Bab, e depois descaía o Beto para a direita e na esquerda, ou era para a esquerda? Não, acho que era o Rui Jorge. Isso, o Rui Jorge. Mas o Sporting este ano faz uma coisa que altera um bocadinho, foi em dezembro vai buscar o Mupenza e o de Franciscola, sim, exatamente. Acho que aí melhor de francês. Depois tinha o Barbosa, que era o expoente máximo também da equipa. Era o Vidigal e o Ducher também no meio campo, não é? Foi a equipa que nós jogamos a final. O Vidigal, o Ducher, depois tinhas o Mupenza, na frente tinhas o Acosta, tinhas o De Franceschi de pé esquerdo. Eles tinham o Saber também, porque foi o ano... O Saber, sim. Foi o ano que... Eu lembro-me desta equipa, porque foi o ano que foi a equipa que nós jogamos para a final e finalíssima da Taça Portugal. E estive a rever há pouco tempo este jogo. E lembro-me um bocadinho dessa equipa do Sporting. Tinha uma boa equipa, tinha o Tonito também. Sim, Tonito, já não me lembro se era nesta, se era na de 2000. Foi essa, depois que o Tonito é expulso na Taça de Portugal na finalíssima, já na parte final estávamos a ganhar 2-0. Okay. Ele aí é expulso. Sim, pronto, tem que se dar mérito. O Sporting na altura foi a equipa com mais pontos, isto tem que dar mérito de ser para o vencedor. Eu gostava muito do futebol nessa altura. Não é que eu não gosto agora. Eu continuo a adorar. Era diferente. Era. E as pessoas têm sempre de comparar. O futebol, eu acho, de uns anos atrás, se falarmos de... Eu sou muito, eu digo sempre ao meu filho, sempre. Eu sou muito fã do futebol dos anos 90 e o princípio de 2000 também. Sou, a partir de 95, 94, 95, o futebol, eu sou muito fã por isso, que aparece muitos jogadores. O futebol não era o futebol, era de qualidade, era ataque, cruzamento, golos. E perdeu-se a magia, 1 para 1. Sim. Depois... Vês poucos dribles agora, não é? Agora é muito tático, muito fechadinho, muito laboratorial ali, muito fechar entre linhas, como dizem, utilizam. Já não há repentismo, já não há... E uma equipa que se associa um bocadinho das equipas dos anos 90 é o Liverpool. O Liverpool vai buscar um bocadinho daquela qualidade, cruzamentos. Rock and roll. Exatamente. Eu acho que isto perdeu-se um bocadinho nisto. E a outra equipa também. Por exemplo, o Real Madrid, nos anos do Ronaldo, dos anos que ganhou o campeonato, a Liga dos Campeões, era um bocadinho também, espalhava um bocadinho dos anos 90. Rápido, sair para aterrar, cruzar, movimentos. Agora sim, tem que respeitar. Agora é muito tático. Depois dizem que é melhor. Não acho que seja melhor agora. Não considero. Olha, tu depois vais para a Espanha. Como é que correu lá em Espanha? Foi bem? Não, correu muito bem, mas o problema de Espanha foi o problema que foi a minha equipa Saragossa mudou 3 treinadores, 4 treinadores e jogando bem, porque nós tínhamos um treinador que era o Tocho Rojo, que era basco, tinha estado antes, uns anos anteriores, e os adeptos não gostavam muito dele. Ele estava, na altura, lembro-me, nós estávamos em 4º lugar. Estávamos em 4º lugar. Tínhamos feito grandes jogos, ganhamos ao Real Madrid, fomos ao Barcelona, perdemos 2-0, mas nos últimos minutos o Barça só faz o gol. De um momento para o outro despediram um homem. Obviamente, começaram a ir buscar os homens da casa, aí alteraram um bocadinho a entidade da equipe. Começaram a meter jogadores mais da casa e aquilo. Depois aquilo começou a alterar um bocadinho a dinâmica. Depois tive um problema na minha melhor fase que eu estava a jogar. As coisas a correrem bem, parti o cotovelo, os espanhóis chamam codo, foi na da Taça do Rei, ao Sassuna, meti a mãozinha, caí, meti a mão a levantar-me, há um indivíduo que vem, dá-me aqui, senti o braço todo a deslocar, até foi eu próprio que meti, com as dores, tive gesso 2 meses,
Depois, quando eu regressei, já quase no final da temporada, fiz alguns jogos, mas foi muito gratificante também. Foi muito bom, gostei. Depois eu tive oportunidades de sair e ir para o Málaga, tive várias equipas também de Espanha. Depois apareceu-me o Panathinaikos. Lá fui eu para a Grécia. Olha, tu jogar a Liga dos Campeões, jogar Bernabéu, jogar Campeonato, jogar San Siro, como é que é? Aquilo mexe com o estômago? Claro que mexe. Bayern Munique, Liverpool, aquilo só digo sempre, quem jogou, só a música, eu acho que só a música, a ideia de Liga dos Campeões é uma ideia que digo que vale a pena. Eu acho que compara se não tivesse essa felicidade de jogar um campeonato da Europa, tive quase aí no campeonato do mundo pela Angola, para mais tarde ser para Angola, depois não chegou, mas a Liga dos Campeões eu acho o expoente máximo, porque a própria música é aquilo que todos mencionamos, foi impressionante. Tive o prazer de jogar vários jogos, é demais. E jogar nestes campos, ainda melhor, não é? Depois, quando fui para a Espanha, tive o prazer de jogar outra vez, é diferente. Quem jogou é como digo, quem esteve lá teve, quem não teve, pá, sonha, ou tem um filho, ou um sobrinho, ou um amigo, acho que é o sentimento. Eu só na PlayStation e até na PlayStation me arrepio na Liga dos Campeões. Tu sentias mais nervoso antes desses jogos? Aquele como dizia o Zeca ontem, pá, o ritmo cardíaco acelerado e já estás mais cansado antes de começar? No princípio, sim, depois habituas-te. Obviamente, o Zeca já tem muitos anos de grandes jogos, ao princípio, obviamente, depois habituamos-nos, obviamente, à experiência e dá-nos outra estabilidade, mas o sentimento da música é sempre a mesma. Champion, sempre Champion. Acho que o Cristiano Ronaldo teve um pensamento a dizer, por mim só jogava a Liga dos Campeões. Isso. Ele disse, pronto, eu acho que referiu-se, porque aquilo é mesmo diferente. O próprio jogo, aquilo que... Acho que o mundo para ver. A Champions League não é só vista nos países que as equipas fazem parte. Eu acho que é vista por todo o mundo. Se uma pessoa for para o Nepal, eu sei que dá uma Liga dos Campeões, já o pessoal gosta. Isto eu acho que só da Champion, da música. Tu depois sais do Saragossa, vais ao Panathinaikos e depois vens para a Madeira. Sim, eu vou para a Madeira porque a minha mãe tinha falecido na altura e eu queria estar mais próximo porque eu assino pelo Marítimo no último dia das inscrições. E na altura não tinha, obviamente, não tinha essa ideia, porque na altura, como tinha acabado o contrato, podia ficar mais 2 a 3 dias ou 4 dias para ser inscrito. Minha mãe, eu estava no Panathinaikos, estava muito bem, propuseram-me 3 anos de contrato. Eram 3 anos de contrato, só baixava um bocadinho do ordenado, mas prolongava-me e o contrato era bom, não é mesmo? Mas não, a minha cabeça já não estava virada para ali. Eu acho que na altura faltou uma estabilidade nacional na altura, porque eu tive o Regina, tive vários clubes na altura, tive quase para ir para o Udinese também, e na altura não pensei, mas eu acho que foi legítimo. Claro. A minha mãe era a pessoa que mais gostava, e aquilo transforma-te a tua cabeça, tu não pensas, não tens a capacidade de raciocinar. E depois, quando comecei a acalmar, foi aí que comecei a melhorar, aí decidi. Eu podia ter ficado na Grécia, não é? Na Grécia, mas pronto, fui para a Madeira, mas foi uma decisão que eu digo sempre, nada vem por acaso, obviamente. Foi aquele clube porque nós aprendemos e foi aí que eu comecei a descobrir outra vez o amor pelo futebol. Já o tinha, mas depois daquela fase foi ter ido para a Madeira. Os 4 anos, 2 de Marítimo, 2 de Nacional, foram 4 anos maravilhosos, onde deu uma estabilidade emocional, onde aprendi muito, a ilha fantástica, pessoas fantásticas. Foram 4 anos, conheci pessoas que são minhas amigas para a vida, também na Madeira. Tenho uma que é, para mim, que é especial daqueles anos todos, que é o Alain, não é? Com um irmão para mim. Eu tive muitos anos lá. Tive ainda com o Pena, tive com o Mitchell, Andergá, com o Tonel, Zeca, Joel Santos, o Brigal, tive este pessoal todo. O Pepe também, que é uma pessoa que também faz parte da minha vida, mas o Alain foi aquela pessoa da Madeira, que me foi importante. O Hilário também. O Hilário também no Nacional foram pessoas que convivi, que me ajudaram muito, mas foi importantíssimo aqueles 4 anos, que agradeço. Não troco para o Milão, nem troco pela Real Madrid. Foi? A sério? Sim, a sério. Não, porque a vida, nada acontece por acaso. Às vezes nós temos, devia ter feito isto, devia ter feito isso. Não. As coisas acontecem, foi isso. Tive a carreira boa, na minha carreira acho que foi muito boa. E
e joguei equipas, grandes equipas. Estive na melhor equipa da Grécia, na altura. Agora está Olympiacos tem ganho, mas na altura éramos nós. Estive em Espanha, joguei com os melhores jogadores, uma equipa que é Saragossa, que é considerada as quintas melhores equipas de Espanha, com adeptos. Estive no Porto, que é considerado clube mundial também. E estive na Madeira, que foram os dois melhores clubes da Madeira. Depois fui para o Chipre também. Eu acho que foram... Não me arrependo de nada. Mas eu dizia, podias ter feito isso, podias estar naquele clube. Eu tive várias oportunidades de vários clubes. Podia ter ido para a França. Estive na altura, quando estava no Porto, quando houve na primeira fase, que não jogava nos primeiros meses, tive quase ir para o Paris Saint-Germain, na altura, o Arthur Jorge. Tive oportunidades. Eu acho que fui sempre cobiçado e joguei. Não tenho processo disciplinar, não tenho nada, não fui apanhado de doping, não tenho nada disso, graças a Deus. Sempre tipo, a malta diz, sempre tipo porreiríssimo, descontraído, bem disposto, humilde. É assim que tu te caracterizas? Eu acho que sou boa pessoa, acima de tudo. Não humilde. Também tenho sou vaidoso, também sou muito claro. Não, eu acho que acima de tudo eu tenho valor, sou respeitador. Eu respeito e tenho várias premissas e eu sei que existe, é um pensamento que eu digo, há pessoas às vezes melhores que nós, há pessoas com mais capacidades que nós, há pessoas com o interior, melhor interior que nós, isto existe tudo. E eu tenho a capacidade de respeitar, não, até com uma amizade de 40 anos, tenho 45, uma amizade de 35, de 10 anos já temos uma noção das coisas. Eu tenho amigos meus de infância que a própria, tanto com elas até agora, o respeito existe. Eu não consigo ter um amigo, ser teu amigo durante muitos anos e falta-te respeito. Eu vejo sempre o teu lado. Não consigo sobrepor-me ou pensar que sou superior a ti. Pronto, é aquilo que eu aprendi e isto faz-me ser racional. Acima de tudo sou racional. Isso é que me faz a diferença. Eu acho que sou boa pessoa, sim. Acho que sou boa pessoa. Isso é o mais importante. Olha, ficaste muito frustrado por não ter, tu falaste isso há um bocado, por a FIFA não ter aprovado a tua utilização pela Angola? Não é assim. Às vezes foi isso que acontece. É assim, eu tinha sido internacional sub-21, vários jogos, e depois na altura, no meu tempo, obviamente, a seleção era diferente de uns tempos para cá, não é? Obviamente. E 2 ou 3 ou 4 vezes podia estar na seleção. Eu acho que tinha capacidade e tive quase ser chamado para a seleção. Acho que estive na pré-convocatória, fui chamado uma vez, mas nunca joguei. Nunca joguei, nunca tive essa felicidade de jogar como na seleção lá, mas tive essas oportunidades. E eu acho que houve uma altura que estava no Porto, foi no Futebol Clube do Porto, chamaram para a seleção B. Na altura para a seleção B, depois para poder ir para a seleção A. Pronto, houve uma seleção B, na altura fizeram uma seleção B. E o Porto, naquela altura, estava em várias frentes, na Liga dos Campeões, campeonato. E acharam que achei eu com as pessoas que, pronto, a seleção A seria diferente, iria. Mas naquele tempo, ir para a seleção B não seria adequado porque tinha muitos jogos e era uma semana apertada. E eu não fui. E esse facto de não ter ido, acho que foi aí que deixei de ser convocado e ir, porque como eu estava a jogar e como eu estava no Futebol Clube do Porto, ia ser chamado, porque eu era dos melhores médios, classe para poder lá estar, pronto, não houve aí, depois desde aí não fui. Depois foi daí que eu optei por a situação quando apareceu a situação da Angola, de aceitar a proposta da Angola, porque tinha nascido lá, o meu pai português, a minha mãe angolana, mas já estava aqui desde miúdo. Pronto, e não foi. E não me deixaram ir, porque também não me deixaram ir, mas pronto, foi um processo normal, pronto, existem regras e tinha que aceitar. Mas eu gostava de ter feito parte, pelo menos acho que o que me faltou foi um bocadinho isso. Pois. Olha, os 3 jogadores que mais te marcaram na tua carreira? Vou ser delicado, não quero ser, não precisas responder. 3 jogadores. Não, é assim, eu gostei, cada equipa, quando me pedem para fazer um 11, eu gostaria de fazer um 11 do Marítimo Nacional, fazer do 11 de Estrela. Eu podia fazer vários 11, obviamente eu faço 11, normalmente eu faço sempre o 11 do Penta, não é? Foi o primeiro grande título que eu tive, também devido a razões óbvias, mas há jogadores que pronto, eu vou dizer 3 jogadores, obviamente, que fiz parte, que são considerados mundialmente, obviamente, que felizmente tens muita gente que ouve e a nova geração irá ouvir.
É o Deco pela capacidade daquilo que se tornou, dos melhores jogadores de sempre do mundo. Que fiz parte, ajudei muito também na criação dele, também na medida que fiz parte também deste projeto dele, do trajeto dele. O Pepe também pela maneira também que conquistou também a a situação dele, também fiz parte também do trajeto também, dele, também foi importante no crescimento dele na primeira fase. E outro jogador também, eu podia estar a falar aqui do Jardel, mas vou falar no Alain, pela capacidade que ele teve, um indivíduo miúdo que vem vai para o Marítimo, muito miúdo, conseguiu muitos anos, e considero para mim o melhor jogador da história do Braga, e um miúdo com um coração impressionante, uma humildade, uma pessoa com um indivíduo que merece tudo. O Alain pela força que tem, e fiz parte também da carreira dele também, foram esses 3 jogadores que me surpreenderam, em termos de amizade que nós temos, mas obviamente que o Jardel, o Toro Cunha, o Sabo Lezovic, a Adonis Nicopolides, o Caragunes, Tem malta a jogar a bola, não é? Eu tinha um que era craque, o Juanela, jogou no Tenerife, no Saragossa, no extremo direito, um indivíduo com uma capacidade impressionante. O Galetti, e não deixar aqui uma palavra aqui, o meu querido, há 2 meus queridos amigos, foram que é o Escardinho, Deus o tenha, foi das pessoas mais, uma amizade impressionante, joguei com ele no Porto e no Saragossa, felizmente deixou-nos muito cedo, e o Quinzinho também, deixou-nos muito cedo, porque foram importantes. Quando nós fazemos, isso é aquela história, quando pensamos que está tudo certo, está tudo bem, de repente. Sim. Bem, acho que acima de tudo são pessoas que não me esqueço, não posso me esquecer. Duas perdas muito grandes, jovens. Faz parte do que, infelizmente, exato. Olha, se tivesse que escolher, e é a última pergunta que eu faço sempre, aquele momento que mais te marcou no futebol, qual é que era? Momento. O meu primeiro jogo. Esse não me esqueço. Eu não sei, não dizer a data para não enganar, o meu primeiro jogo no Restelo. Eram 3 da tarde. Estava a minha mãe, a minha falecida mãe estava lá nada. A minha mãe conseguiu arranjar uma claque. Foi buscar as amigas, eram 5 senhoras, bandeira aos gritos, Pelé, Pelé. Na altura são estes momentos, nunca mais me esqueço. Acho que foi o momento, foi o meu primeiro jogo no estado do Restelo, no Restelo contra o Belenenses. Que eu sempre gostei também de Belenenses, atenção. Tenho um carinho muito grande pelo Belenenses. É um momento, eu acho que é o momento da minha carreira, foi esse. Sim, muito obrigado. Conversa, porreiríssima. Grande conversa. Agradeço-te imenso. Muito obrigado. Espero que tenhas divertido como eu me diverti. Tá, não, isso é falar futebol. Olha, parabéns, olha, correu tudo bem. Vou seguinte, tá bom? Grande abraço, Carlos. Tá bom, olha, cuidem-se, que é importante. Isso.